Você, mulher, que muitas vezes se cala com medo de não ser ouvida, saiba que a comunicação, ela não é uma técnica, ela é autoconhecimento. E hoje eu trouxe para falar sobre esse assunto a especialista em comunicação, Agnes Porto. Mas antes de começar, já siga aqui o meu canal, siga o meu canal do Instagram e já deixa o seu joinha. Olá, Agnes, tudo bem? Tudo bem, Thaís? Primeiro, quero começar agradecendo por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Foi uma semana que eu fiquei com o coração bem quentinho, imaginando te encontrar e a gente ter esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Eu também tenho certeza, porque você tem muito a contribuir, ainda mais com o seu método. Eu espero contribuir. Agnes, de onde nasceu o desejo de ajudar mulheres a se comunicar melhor? Thaís, eu já quero começar, na verdade, com uma provocação. Você me permite? Claro. Você já se sentiu, você estava numa conversa de amigos, numa roda, numa conversa importante, ou de repente numa palestra, em algo importante para você. E você começou a pensar que você tinha algo muito bom para poder falar, mas você se calou porque você pensou, eu acho que a minha forma de falar atrapalha. De repente, por falar demais, por se enrolar demais, de repente, na hora de falar, o seu tom, ele parece um tom mais impositivo. Você já se sentiu dessa maneira? Várias vezes. Foi pensando nisso que surgiu o meu método. Porque eu já estive nesse lugar. E esse lugar dói. E eu lembro que eu era uma pessoa que eu sempre me amei muito, eu sempre tive uma autoestima elevada, sempre foi muito bom. E eu lembro que nessas situações em que eu dominava o assunto, em que eu sabia muito, eu começava a falar, eu começava a me desenvolver, eu começava a falar muito, eu começava a trazer muito argumento, eu começava a explicar demais e era tudo muito. E tudo foi indo ali pro demasiado. E quando eu chegava em casa, eu pensava assim, nossa, pra que eu falei tanto? Por que eu disse tudo aquilo? Não precisava ter tudo isso. Por que eu não fui igual a fulana que estava ali na mesa e mais observou, mais ouviu? Por que eu não fiz dessa forma? E aí eu comecei a ver que o meu jeito era um defeito. Agnes, eu mesma começava a me sabotar. Lá vai você, Agnes, falar novamente. E isso entrava em mim, eu começava a sentir isso. E aí eu tive uma virada de chave e comecei a entender que aquilo que eu usava como defeito era uma potência em mim, mas precisava estar equilibrado. E eu comecei a observar que muitas mulheres passam pela mesma coisa. Porque são mulheres com conteúdos belíssimos, inteligentíssimas, conteúdos ricos. E mesmo assim elas se calam por medo. Então eu entendi que essas mulheres, elas precisavam ser elas mesmas, mas equilibradas, porque aí você encontra o poder dentro da sua comunicação. Então, eu sou o exemplo de quem viveu isso. Então, hoje eu consigo ajudar muitas mulheres por ser alguém que já passou por tudo isso. Você estava relatando o seu jeito, eu já estava me imaginando, porque exatamente assim, eu amo falar, eu amo me comunicar. Acho que por isso também as escolhas das minhas profissões, né? Assistente social, psicopedagoga, psicanalista, terapeuta, acho que justamente por conta disso. Querer falar, só que às vezes eu também penso, será que eu não tô falando demais? Será que eu tô tirando o espaço do outro falar? Será que às vezes eu tô cortando aquela pessoa falar? Será que tá ficando chato? Eu tô parecendo que eu tô querendo aparecer demais, falar demais, mostrar demais, aí depois eu fico pensativa, né? Então, isso, quando você falou dessa questão do falar demais, eu sou exatamente assim. De vez em quando eu tenho que me policiar para eu, não, respira, deixa a pessoa falar, depois você fala. Será que é necessário mesmo você falar isso? Fica quieta aí, um pouquinho. Né? Eu super te entendo, Thaís. E algo que eu sempre gosto de deixar bem claro quando eu estou mentorando, quando eu estou numa conversa com mulheres que eu vejo potencial, eu explico, não existe perfil excelente e perfil ruim. Existe o equilíbrio no seu perfil. Então, quando você encontra o equilíbrio,
Pronto, você precisa ser autêntica. Porque o que acontece? Não sei se você já olhou para uma mulher e falou assim, nossa, ela é forçada. E várias vezes. E aí você fica até desinteressada, às vezes, no assunto que a pessoa quer falar. E às vezes ela tem algo rico para dizer, que ia te ajudar, que ia enriquecer o seu vocabulário, que ia enriquecer o seu modo de viver. Mas ela parece tanto ser um personagem criado que você não tem interesse em discursar, em conhecer essa pessoa. Então, eu sempre deixo bem claro. Por que é importante você conhecer o seu perfil comportamental? Primeiro, você precisa saber quem você é. Quem é a Thaís? Quem é a Thaís? A partir do momento em que você conhece quem você é, você passa a se comunicar melhor. Você não precisa ser a Agnes para falar bem. Você precisa ser a Thaís. Só que encontrar o equilíbrio na Thaís. Sim. Você acha que a dor de não ser ouvida é algo que muitas mulheres carregam desde a infância? Eu identifico isso sim, Thaís. Inclusive, essa dor que as mulheres sentem, eu percebo muito que ela vem de uma raiz até masculina. Por quê? Eu vejo que a comunicação, ela foi criada de homens para homens. E às vezes acontece muito de você falar algo, e aí você tá numa roda, você fala algo, a figura masculina repete o que você disse e todo mundo acha incrível o que foi dito. Só que você já disse. Então, nós mulheres, nós precisamos cada vez mais entender quem nós somos, literalmente. Nós precisamos nos enquadrar no nosso perfil, para que a gente venha desconstruir tudo aquilo que nós fomos caminhando desde criança, tirar todas aquelas crenças do passado, de quando a gente era realmente criança. Você se vê dessa forma também, Thaís? Sim, e eu falo muito isso com as minhas pacientes na psicanálise. Eu sou terapeuta também de mulheres e casais, e eu reparo muito esse fato de ficar calada, né? Às vezes foi algo que aconteceu lá na infância, uma família que às vezes, né, não deixavam espaço para você ter o seu momento de escolha, né? Era sempre o pai e a mãe que estavam escolhendo. Tudo que você fazia era errado. Você não era valorizado, né? O que você fazia de bom não era mais do que obrigação. E o que você fazia de ruim era apontado, né? E aí, nós somos reflexos do que nós fomos ali na infância, né? Aquilo fica dentro de nós de alguma maneira. E vai ser o que nós somos hoje, vai se tornar o que somos hoje. Então, muitas pessoas, eu acredito que também têm essa questão de não conseguir falar por essas raízes, né? Que não tinha voz na infância. Então, não aprendeu a falar, tem medo, porque sempre foi muito criticado. Então, peraí, não, eu nunca fui capaz disso. Sempre precisei do meu pai, da minha mãe, da minha avó, dizendo o que eu tinha que fazer, dizendo o que eu tinha que escolher, dizendo se eu podia falar, se eu não podia. Então, eu não sou capaz disso. É melhor ficar quieto, porque eu não sei falar, né? Então, acho que também tem muito essa questão, e eu percebo isso muito nos meus atendimentos, que muitas mulheres, não são mulheres, homens também, que às vezes fica quietinho, se esconde atrás do outro, não tem opinião. E isso atrapalha depois, inclusive, o relacionamento, né? Porque chega no relacionamento, você tá dentro da casa ali com a sua esposa ou com o seu marido, e você não... sempre deixando o outro fazer, não dá sua opinião, não fala nada. E aí, aquela pessoa, a gente pensa que tá ótimo pra mulher ou pro homem, e na verdade não tá. Então assim, peraí, não faz nada, né? É uma banana, não faz nada, tudo sou eu que tenho que resolver, não dá opinião de nada. Eu tenho muitos casais que têm problema justamente na comunicação, né? Porque eu falo pra eles, o principal ponto do casamento é a comunicação. Porque se não houver comunicação dentro de um relacionamento, não há o casamento. Porque vão ser brigas e brigas e brigas. Mas muitos vêm por conta disso, né? Como psicanalista e ao mesmo tempo terapeuta, eu tento buscar as raízes do porquê aquele homem ou aquela mulher se comporta daquela forma dentro do relacionamento. E muitos vêm lá de trás, né? O não ser ouvido, o não falar, o tá sempre o outro fazendo, e aí cresce e não aprendeu
não evoluiu nesse sentido. Então, como é que vai, né, depois de adulto, conseguir falar ali? Não vai, é um reflexo que tem. Então, eu reparo muito isso. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque eu vejo isso também muito nos meus atendimentos. E eu falo muito sobre a importância da comunicação. Então, a gente precisa quebrar o que estava acontecendo lá atrás, ressignificar aquela vivência com seus familiares, para que a pessoa se veja, se conheça e fala, não, por que não? Por que eu não posso falar? Por que eu não posso colocar minha opinião, né? Thaís, a gente está muito alinhada. O que você vai falando ali da psicanálise é exatamente o que eu venho trazendo na comunicação. E você falou algo que eu gostei muito, porque quando você fala sobre a comunicação dentro da família, o que a gente mais vê são as famílias que são disfuncionais e aí vai criando-se uma geração que não sabe quem é, com falta de identidade. E é por isso que eu trabalho muito quem você é. Eu venho de uma família de mulheres que são extremamente guerreiras. E a minha mãe sempre estava reforçando, Agnes, você sabe quem você é. Agnes, nossa, como você fala bem. Um pouquinho que eu fazia para minha mãe era mãe, né? Mãe é o máximo. E eu sempre tive certeza quem eu era. Então isso precisa estar enraizado. E aí quando você vai pro mundo, porque ali você tá dentro de casa, você tá no seu casulo. Sim. Quando você sai desse casulo, é onde você prova se realmente o que foi dito de bom para você ficou enraizado. E eu passei muito por isso, porque dentro da minha casa eu vivia esse casulo maravilhoso de que eu era maravilhosa em tudo que eu fazia. E quando eu cheguei naquela fase do colégio, naquela parte ali do ensino fundamental, eu ouvi palavras totalmente contrárias a essa. Então ali eu fui me perdendo em quem eu era, até porque eu era uma menina. Então quando você é uma menina, você é uma menina ainda em construção, você ainda não tem certeza quem realmente você é. E aí você fica na dúvida, será que quem está certo? É a minha família que muito me ama? São os meus amigos do colégio que estão ali comigo o dia todo? Então, eu tive que desconstruir durante a minha trajetória, quando eu saí dessa fase do ensino fundamental, chegando ali no ensino médio, que hoje nem é mais usado o ensino fundamental, o ensino médio, tô meio antiquada, mas quando eu saí dessa fase, eu tive que reafirmar e trazer aquelas palavras que eu ouvia dentro da minha casa e entender quem eu era. A partir do momento em que eu sei qual é o meu perfil comportamental, eu pude distribuir isso para onde eu ia e não me enquadrar em lugares que não fazia parte de quem eu verdadeiramente era. Então, quando você trouxe esse olhar sobre a família, sobre a comunicação, que sim, a comunicação ela está o tempo inteiro. Por que muitas famílias às vezes acabam se desfazendo? Porque um não chegou para o outro e disse, não falou, não trouxe a comunicação. Então, eu vejo muito dessa forma também. Em que momento da sua vida você percebeu que a comunicação não era só técnica, era autoconhecimento? Eu percebi isso através da minha vida. Eu me usei como exemplo em basicamente tudo que hoje se tornou método. Por quê? Eu nasci com uma comunicação nata. Onde eu chegava, as pessoas sempre me elogiavam sobre Agnes, você nasceu com esse dom, você é muito boa no que você faz. Então ali eu já percebi que eu tinha algo de diferente, algo especial. Só que eu percebi que só isso, só o dom, não era tudo. Eu ainda precisava de mais base, mais técnica, mais vivência. Então, o que eu entendi? Eu tinha o dom, eu já tinha algo nato, mas eu precisava me desenvolver. E aí foi quando eu comecei a estudar. Eu fiz muitos anos de teatro, que me ajudou mais a me desenvolver. Porque sim, a gente precisa se desenvolver. Inclusive, a comunicação, a oratória, ela não é um dom. Eu falei que veio comigo nato, sim. É algo que veio dentro de mim, mas algo que também precisou ser trabalhado. Para que você chegue ao ápice, para que você seja melhor naquilo que você faz, você precisa estudar. Agora, além do dom, você precisa estudar. Então, quando eu uni esses dois, eu entendi que só técnica não basta. Você precisa ter um modo de vida. Você fala muito sobre autenticidade na fala. O que você acredita que mais rouba essa autenticidade nas mulheres?
Quando eu percebo que elas tentam entrar num padrão que não faz parte dela. Olha, eu sou cercada de mulheres. E como eu comecei falando no início para você, eu comecei a observar as mulheres ao meu redor. E aí eu tenho até alguns exemplos aqui para te trazer e você vai me dizer se você se encaixa em algum, se você já viu alguma coisa dessa forma. Eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa. Nossa, ela já... Quando ela começa a falar, você já fica conectada com ela. Ela é altamente influente. Ela começa a falar e conecta com você. E aí, todas as vezes em que ela está em um momento de destaque, que ela começa a falar e todos nós começamos a olhar para ela, e ela vai falar algo que é importante, ela já começa pedindo desculpas. E eu fico olhando para ela. Por que você está pedindo desculpa? Eu tento olhar para ela para ver se ela percebe o que eu estou falando. Ela já começa pedindo desculpas. E aí ela começa a falar. E ela vai falando demais. E aquilo que é maravilhoso que ela tinha para trazer vai se perdendo. E aí ela tá falando, ela tá falando, ela tá falando. Quando ela termina de falar, você pensa assim... Ela poderia ter dito essa mensagem, mas de uma forma mais curta. O que aconteceu? E aí você lembra que no início ela já estava pedindo desculpas. Então, ela, no subconsciente dela, ela já sabe que vai se enrolar. De repente, ela sabe como vai começar, não sabe nem como vai terminar. Sim. Porque ela vai se perdendo. E essa minha amiga, ela foi começando a tentar se... Depois que o pessoal falou assim, nossa, você é tão legal no que você fala, mas deixa a Rebeca falar para ver o que a Rebeca vai dizer. Então ela começou a perceber que as pessoas estavam começando a perceber que ela estava se enrolando. Então ela começou a querer parecer com a Rebeca. Chegou um momento, na nossa conversa, todo mundo falava, nossa, mas eu não tô entendendo por que a Ju tá tão engessada. Por que ela tá fazendo? Ela era tão mais legal quando ela falava. E aí, a partir dali, eu entendi. Nossa, você precisa ser autêntica. Você não precisa ser a Rebeca. Ju, você é incrível. Você precisa só equilibrar. Começa a pensar antes de falar. Acaba que você traz tantas histórias que a gente não sabe qual é a história principal do seu tema, daquilo que você está falando. Mas quando você começar a se conectar com uma história, começar a ter início, meio e fim, as pessoas vão começar a te ver de forma diferente. E aí, essa minha amiga, ela é uma embaixadora. O que é a embaixadora? É isso. Ela é altamente influente. Ela se conecta com as pessoas. Isso é defeito? Não. Isso é incrível, carismática. Agora, quando ela fala demais, quando ela se perde, aí o perfil dela, ela acaba desequilibrando. Então, é por isso que ela não precisa ser outro perfil. Todos os perfis, eles são ouro. Agora, eles precisam ser equilibrados. É saber usar o seu perfil, né? Usar o seu perfil. Depois que você usa o seu perfil, você só decola. Certo. Como saber qual é o seu estilo natural de comunicação quando estamos condicionadas por tantas vozes externas? Família, cultura, redes sociais? Olha, excelente pergunta. O que eu faço hoje quando uma mulher chega para mim e fala, Agnes, eu quero me comunicar melhor, eu quero me desenvolver melhor? Eu já faço o questionário, que ali no questionário, com algumas perguntas, eu consigo traçar qual é o perfil comportamental dela e entender quem de fato ela é quando ela age em algumas determinadas situações. Eu tento não fazer inferência, porque, por exemplo, às vezes eu estou conversando com você, nós estamos aqui em uma situação que a gente está conversando, tem uma câmera, é todo um cenário. Então, quando a gente está nesse cenário, de repente você vai passar para mim um perfil que você não é. Então, você vai me dizer, olha, Agnes, quando eu tô na situação X, é dessa forma que eu penso. Quando eu tô nessa situação aqui, é dessa outra forma que eu penso. E aí, depois que você entende quem você é, você consegue entender até por que você agiu de tal forma, por que você agiu de outra forma. Às vezes, quando dá o final, a pessoa fala assim, mas eu tinha certeza que eu era imperatriz. Aí eu falo, por que você tinha tanta certeza? Vamos buscar entender essa resposta aqui que você deu. Por que você deu essa resposta? E aí, a partir dali, a gente talvez vai ter que voltar lá atrás e entender por que ela pensa daquela maneira. Será que foi uma inferência externa? E aí, a gente vai traçando dessa forma. Entendi. Inclusive, Thaís, eu até
trouxe os perfis aqui pra você e depois eu quero até fazer um teste aqui pra ver qual é o seu perfil. Quem é a Thaís? Ótimo, adorei. Eu tenho até as perguntas aqui mesmo sobre o perfil. Ah, é? Mas tudo excelente. bem, eu vou fazer. Eu quero fazer o meu teste, vou descobrir quem sou eu. Quem é a Thaís? Como a comparação e o perfeccionismo afetam a forma como a mulher se expressa? Bom, essa questão do perfeccionismo, eu consigo voltar novamente e trazer a comunicação feita de homens para homens. Qual é o grau de perfeccionismo? Qual é o grau daquilo que você entende que é uma comunicação perfeita? É uma comunicação feita para a Thaís ou é uma comunicação feita para a Agnes? E é por isso que a gente sempre precisa se tirar dessa questão do engessar. Primeiro, você precisa sempre saber quem você é. Quem você é o seu ouro, é o seu padrão. Essa é você. Então, quando eu olho e vejo que essa mulher, ela tá buscando ser perfeccionista, ela tá tentando ser perfeccionista ou está tentando ser uma outra pessoa? Mas sim, nós podemos ser o melhor naquilo que nós somos. Então, eu, por exemplo, eu já confesso que eu sou embaixadora. Quando eu comecei a fazer o teste, eu vi ali entre imperatriz, entre embaixadora, e eu comecei a identificar que realmente eu sou embaixadora. Eu falei assim, nossa, eu quero ser a melhor naquilo que eu já descobri que eu sou. E como que eu encontro a perfeição dentro da embaixadora? Eu vou só equilibrando, eu vou só alinhando, pensando antes de falar. Porque às vezes a gente, nessa vida corrida, a gente pensa, fala. A gente, às vezes, nem pensa, só fala. Então, quando que você encontra o equilíbrio desses dois? Quando você começa a respirar mais antes de falar. Vem aquelas técnicas agora, né, de oratória. Respira, pensa 10 segundos. Será que eu devo responder dessa forma ou não? Então, quando você encontra o equilíbrio. Eu acredito que a resposta tudo está no equilíbrio. Senão a pessoa acaba se embolando, né, também. É verdade. Porque a perfeição não existe. O que é perfeito pra você, às vezes pra mim não é, né? Nós temos gostos diferentes. É verdade. Né? Você vai gostar de uma coisa, às vezes eu não vou gostar, às vezes você vai achar uma coisa muito bonita, pra mim já vai ser feia, uma coisa gostosa que pra mim não é. Então, é perfeito para quem? Né? Também tem isso. É verdade. O que é perfeito pra mim não é, e vice-versa. Pra você, às vezes, vai estar ótimo, e pra mim, meu Deus, que saco, que porcaria que eu fiz, né? E pra quem tá assistindo, que beleza, que tá ótimo. lindo, adorei. Então, assim, perfeito pra quem? Por isso que eu acho também que você não consegue chegar à perfeição, né? Pode chegar ao que você considera como perfeito. Mas daí, se realmente é perfeito ou não tem como a gente saber. Não, e você falou algo que eu acho muito interessante. Inclusive, quando eu comecei nas redes sociais, porque assim, por mais que você trabalhe com comunicação, o frio na barriga, ele é algo natural. O medo faz parte do ser humano. Então, eu tinha. E aí eu fazia o vídeo, fazendo o vídeo, achando lindo. Quando eu ia olhar o vídeo, eu começava, nossa, a boca tá torta. O cabelo tá com frizz. Achar todos os defeitos. Achava todos os defeitos. E aí eu não conseguia postar. Falando isso, eu não tô com frizz não, né? Não, você tá maravilhosa. Não vou postar. Como é que eu vou postar isso? Quando eu postar esse vídeo, vai todo mundo só ver. Só olhar aquele frizz, aquela blusa que de repente o laço poderia estar um pouquinho mais pro lado esquerdo e não vou postar, eu não vou postar, eu não vou postar. Até que eu entendi que, na verdade, essa perfeição estava me limitando. E aí eu comecei a pensar o seguinte: lógico, precisamos dar o nosso melhor. Mas o que eu comecei a fazer? Bom, vou fazer isso daqui. Não ficou tão do jeito que eu gostaria? Eu posto, no próximo eu melhoro. Então, no próximo eu já não vou cometer o mesmo erro do anterior. E assim a gente vai melhorando até a gente chegar onde pra gente é o grau ideal. E eu costumo dizer sobre essa questão da perfeição, é que só existe um perfeito. Só existiu um perfeito aqui nessa terra, que foi Jesus. Então, ele carregou a cruz da perfeição. Então, é só para ele essa perfeição. Para nós, cabe sempre dar o nosso melhor. Entregar o nosso melhor. Fale um pouco de cada perfil. A gente falou tanto nos perfis, né? Agora chegou a hora deles brilharem aqui no podcast, no nosso bate-papo. Imperatriz, embaixadora, conselheira e especialista. Eu quero que você fale um pouquinho deles e qual o ponto mais forte de cada um e qual a armadilha mais comum em cada um deles. Bom, falar sobre os perfis é algo que tem sido
a minha missão de vida, realmente, né? Sobre essa questão da autenticidade. E quando eu começo falando sobre a Imperatriz, quem é a Imperatriz? Bom, a Imperatriz, todos esses perfis, eles vêm como base métodos que já existem, que são métodos robustos, métodos validados, métodos que, inclusive, já têm milênios, né? Então, o método DISC, que é utilizado por mais de 70% das multinacionais, os temperamentos de Hipócrates. Então, quando eu pego esses perfis, eu peguei esses perfis comportamentais e criei esses 4 perfis de comunicação. Então, a Imperatriz. A Imperatriz, nós estamos falando de uma mulher altamente dominante. Nós estamos falando de uma mulher que, quando ela começa a falar, você fala, ela sabe o que ela está falando. Ela é uma mulher baseada em resultados. Já consegue imaginar alguém? Se eu fosse pensar numa imperatriz, essa imperatriz, então, que eu estou pensando aqui, ela é o ápice da imperatriz. Por exemplo, a Luana Piovani. Você pode, de repente, não concordar com algo ou alguma coisa, mas a Luana Piovani, ela tem uma certeza na hora que ela começa a falar, que você fala, nossa, ela sabe o que ela está falando. Então, a gente está falando de alguém que domina, é baseada em resultados, é alguém que é direta naquilo que ela está falando, uma mulher de muito foco. Agora, o que precisa ter cuidado? Esse tom de falar, esse jeito, essa certeza o tempo inteiro pode trazer uma raiz de sabe tudo, mandona. Deixa ela falar, porque ela sabe tudo. Então, precisa ter cuidado com esse foco e trazer um pouco mais de emoção, mais equilíbrio. Uma leveza. Uma leveza, exatamente. A Imperatriz. Quando a gente fala da embaixadora, nós estamos falando de alguém altamente influente. Quando a gente fala de alguém altamente influente, nós estamos falando de alguém carismático, de alguém que se comunica muito bem. Ela chega, quando a embaixadora chega, você fala, nossa, chegou alguém que fala bem, que se expressa bem, tem uma excelente comunicação carismática. Agora, a embaixadora, ela precisa ter cuidado para quê? Para que ela não fale demais. Ela vai se perdendo na hora de falar. Então, ela já tem bastante emoção. O que ela precisa? Ela precisa ter foco. Então, ela precisa unir a emoção, a sua influência, o seu carisma com foco. Então, é importante sempre ter esse equilíbrio. Quando a gente fala da conselheira, a conselheira, ela é aquela que quando ela fala, você vê uma doçura no falar. Nós estamos falando de alguém altamente estável. Ela fala, ela é sábia. Então, é alguém confortável para você conversar. O que ela precisa? De posicionamento. Ela precisa se posicionar. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela... Sabe aquela pessoa que você fala assim, gente, por que você faz parte desse grupo? Porque a gente é um grupo muito intenso. Todo mundo tem uma opinião para dar e a gente vai falando, a gente vai gesticulando. E tá ela na dela, só olhando. E aí eu pensava assim, será que ela não fala para não dar opinião e de repente a gente se assusta? Ué, você pensa isso? Só que nós também somos um grupo que a gente se respeita muito. Então eu sempre ficava, por que ela fica calada? Até que teve um dia que eu tive oportunidade de perguntar, gente, por que você só fica calada? E eu lembro que no início, quando eu cheguei nesse grupo, eu achava muito bom ser ela, porque eu pensava, gente, já que eu falo muito, ela é meu oposto, eu queria ser ela. Só que chegou uma fase que eu falei assim, gente, mas ela realmente nunca fala. E a gente nesse meio, e todo mundo falando, e ela é a única que sempre estava calada. E na minha cabeça, na minha visão, é porque era o jeitinho dela. Ou até eu pensava, às vezes eu acho que ela não se posiciona, porque a gente é tão... E ela é tão mais contida, que ela se assusta com a gente. Até que teve um dia que eu perguntei, por que você não expressa nenhuma opinião, não fala nada? Você acha a gente... Ela, não é sobre vocês, é porque eu tenho medo de expressar a minha opinião. Eu falei assim, gente... Mas tem muita gente que é assim, né? Muita gente que é assim. E pensa numa mulher inteligentíssima. Então, ela precisa ter... Ela é muito sábia. Ela é uma mulher que... Ela tem uma sabedoria no falar gigantesca. Agora, ela precisa ter cuidado. Ela precisa se posicionar. Então, o posicionamento... E um posicionamento que não se enrole, porque ela quer estar bem com todo mundo. E aí fica nessa de... Não, eu não vou falar porque eu não quero... Não. Mas assim, ela quer de verdade agradar todo mundo, sabe? Então,
é um perfil excelente. Ser sábia não é um defeito. Ter sabedoria é algo precioso, é um ouro nas suas mãos. Agora, você precisa se posicionar em alguns momentos, como até mesmo você disse. E a analista? A analista é alguém em que é altamente confiável. Então, nós estamos falando de alguém que você fala e ela tem base no que ela está falando. Então, nós estamos falando de alguém confiável. Qual é o problema da analítica? Ela complica. Olha, já aconteceu de você estar conversando com alguém e você trazer um ponto e essa pessoa... Você não tá prestando atenção em mim, não? Não, tô só vendo aqui no Google o que você tá falando. Nossa, que assunto interessante. Você sabia que 300 pessoas morreram disso? E daqui a pouco essa pessoa tá falando tanta coisa que você fala, nossa, realmente esse assunto é complexo. Eu não sabia que era tudo isso. E essa pessoa continua naquele ponto. E ela continua naquele ponto. E ela continua naquele ponto. E você fala, gente, olha, esse assunto já acabou. A analítica, ela já tem a estratégia, ela já tem técnica. O que ela precisa? Trazer um pouco mais de emoção. Então, quando ela vem só com muitos números, muita base, muito dado, precisa trazer um pouquinho de emoção. E aí é onde encontra o equilíbrio desse perfil. Quando uma mulher assume um perfil que não é o seu, o que acontece? E quais os sinais dessa dissonância na comunicação? Bom, o sinal fica claro. Volto até a falar o que eu comecei falando no nosso bate-papo. Fica engessado. É aquela situação de você falar, gente, por quê? Não parece ela. Nossa, fulana força, né? Nossa, como fulana é assim? Por que ela tá falando desse jeito? E é desagradável você conversar com uma pessoa assim, porque nitidamente, às vezes você acabou de conhecer a pessoa, mas você vê que... Sou uma pessoa falsa. Falsa. Inclusive, eu estava hoje conversando com uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que eu gostei muito de conversar com essa pessoa, e essa pessoa trouxe uma apresentadora, né? Trouxe um exemplo de uma apresentadora de televisão, que ela falou, nossa, como essa pessoa não se desenvolve? Você olha e você fala... Não é ela, tá engessada, ela não se solta. E é como eu comecei falando, o seu perfil não é um defeito. Todos os perfis são importantes, mas quando você se coloca no lugar de uma outra pessoa, quando você passa a ser uma outra pessoa, acaba se tornando um defeito. Agora imagina eu aqui, que sou altamente mãos, altamente voz, altamente expressão corporal, falando com você assim dessa forma. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem conhece fica até assim, ué, por que ela tá desse jeito ali? Tá triste. Olha. Se eu, embaixadora nata, dizem... um perfil embaixadora que tá aí nas redes é Ivete. Você consegue imaginar a Ivete falando como quem tá muito triste? Nem como pouco. quem muito comedida e tal. O que você pensa? Ou ela está muito triste, aí o pessoal já começa logo a olhar no Instagram, será que separou? O filho tá acontecendo alguma coisa. Porque ela não é esse perfil. Então, imagina ela sendo uma outra pessoa que não tem nada a ver com o perfil dela. Não funciona. E é sobre isso. A gente citou Ivete, eu estou me citando, mas e você? Imagina você colocando um perfil que não é o seu. Todo mundo percebe. Existe um perfil mais comum entre as mulheres que se sentem inseguras para se expressar? Olha, eu não vou dizer que seja o perfil mais comum, mas precisa ter cuidado é a conselheira. Porque nessa de tentar agradar todo mundo, de ser muito agradável, você acaba perdendo quem você é. Então, você não pode se perder. Vai ter vezes em que você vai ter que dizer não. Quando você fala o não, você está deixando a opção do sim. Quando você fala sim, você está deixando a opção do não. Então, sempre quando nós fazemos escolhas, nós estamos deixando outras de lado. E isso nós estamos falando de escolhas, isso nós estamos falando de pessoas. Nós precisamos nos posicionar. Haverá vezes em que nós precisaremos falar, isso não. Então, precisa ter um pouquinho de atenção. Como eu falei, é um perfil que é super sábio. Sim. E a sabedoria hoje está em falta, mas tem que ser tudo com medida.
Não, e isso acaba prejudicando assim, porque quando você diz sim ao outro, né? Por medo de dizer não e desagradar, você está desagradando muitas vezes a você. Porque você está deixando de fazer o que você quer, você está colocando o outro em primeiro lugar. E eu falo isso muito para as minhas pacientes, né? Primeiro você. Não é que você tem que dizer sempre não, não é isso. Quando esse sim for um não para você, então a resposta é não. Tem que ser sim para as duas. Tem que estar confortável para ambas as partes. Não só para o outro, né? Óbvio que de vez em quando você vai abrir uma exceção, numa coisinha ou outra e tal. Mas sempre, é sempre o outro? Não, não dá pra ser assim, né? E é isso que você falou. Esse negócio de querer agradar todo mundo, não dá certo. Porque aí o dia que você... Vai ter uma hora que você não vai aguentar. Vai ter uma hora que você vai explodir. Isso vai dar na sua saúde mesmo, física, mental. E aí, quando você falar um não ou fizer alguma coisa, acabou. A outra pessoa já vai te ver diferente, vai falar diferente. E aí, você vai ficar sem saber o que fazer, porque a outra pessoa tá chateada com você, tá magoada. Mas por quê? Porque você não colocou um limite desde o início, né? Tem a questão do limite. E aí, entra o autoconhecimento. Você tem que primeiro se conhecer, para você saber como você é, saber até onde vai o seu limite e já colocar esse limite desde já. E aprender a falar não. Porque é isso, o sim pro outro, muitas vezes é um não para você. E aí, não tem como. Primeiro você. Sem dúvidas, Thaís. Thaís, belíssimas suas palavras, né? Diga-se de passagem. A gente está falando de alguém que é especialista, não é qualquer pessoa que está à minha frente. E eu ainda digo mais, quando você fica sempre aceitando tudo, que você resolve se posicionar, o seu grupo às vezes até não quer a sua versão verdadeira. Porque você se acostumou tanto a dizer sim, que agora o não para eles não. Ela não pode dizer isso. Inclusive, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Porque senão as pessoas dizem, não, volta quem é aquela. Aquela que a gente conheceu. Você mudou. Não, agora você está colocando limites. Agora, de verdade, as pessoas vão te conhecer. E eu fazia... Houve um tempo que eu também passei por isso ali nessa fase do ensino fundamental. Eu queria muito ser aceita pelaquele grupo, porque o que o adolescente quer? Ser igual. Sim. Ele quer se encaixar, ele quer parecer com todo mundo. E eu já era diferente. Negra, cabelo cacheado, se expressava diferente, chamava muita atenção. E eu ainda trago aqui até uma curiosidade. Eu tenho 1,74 m desde que eu tenho 12 anos. Meu Deus. Ou seja, lá no ensino fundamental eu já tinha 1,74 m. Então, sabe aquela coisa assim, hoje eu vou passar despercebido? Não existia. Não tinha como. Não tinha como. Então, eu já era muito diferente. Então, eu queria que aquilo que eu expressasse fosse igual, para que eu fosse aceita. Mas teve um momento que eu falei assim, não, chega, isso aqui não me compete, isso aqui já não é... Não, Agnes, que isso? Você mudou. Os professores falavam, a diretora me chamava atenção. Agnes, peraí, mas a gente conheceu você de um jeito, agora você é de outro. Só que, na verdade, eu sempre fui aquela que eu estava sendo naquele momento. Só que antes eu estava me anulando. Quantas mulheres estão assim? Se anulando, né? E eu falo também a questão de... Às vezes a gente vê a pessoa que tá sempre falando sim, 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 sim. Para muitas pessoas, olha aquela mulher ou aquele homem e fala assim, aquela ali é manipulável. Qualquer um manipula, qualquer um faz o que quiser, porque não vai querer desagradar, tem medo, né? Não consegue ser ela mesma, então aquela ali é uma pessoa bastante manipulável. Eu estava até vendo uma série, não foi uma série, foi um documentário falando sobre isso, sobre psicopatas que identificam facilmente pessoas manipuláveis. E é exatamente isso que você falou. Já identifica alguém, um perfil fragilizado? Não, então é essa que eu vou pegar, é essa pessoa que eu vou manipular. E acaba deixando traços perigosos dentro dessa pessoa, né? Acaba deixando traços que são, às vezes, até eternos, que é muito difícil de você conseguir tirar, porque são marcas que parecem que não tem fim. Sim. É possível equilibrar características de mais de um perfil? Ah, com certeza. Inclusive, quando eu estava fazendo o meu, eu falei assim, imperatriz, embaixadora. E no final da embaixadora. Então, assim, na verdade, a gente acaba oscilando em todos os perfis. Mas tem um que é predominante. Mas você... tem momentos, inclusive há momentos e momentos. Tem momentos em que você está mais para analítica, há momentos em que você está mais para embaixadora, há momentos... Então, assim... Eu acho que também tem a questão do ambiente, né? Porque às vezes você...
no meio dos seus amigos, você é de um jeito. No seu trabalho, dependendo com que você trabalha, você não pode. Você tem que manter uma outra postura, né? Às vezes você tem um cargo de liderança, de chefia, você não vai ser... não vai ser do seu jeito. Você vai ter que dar uma contida, né? Ali. E talvez você acabe sendo vista pelos seus colegas de trabalho como um perfil. Para os seus amigos, outro perfil. A gente acaba tendo que, muitas vezes, se moldar, né? À medida do possível. Lógico que você não vai mudar a sua totalidade, mas você vai ter que pegar um pouquinho de um outro perfil para usar naquele ambiente, porque faz necessário. E é por isso que vai ser sempre o resultado funil, vai ser sempre o equilíbrio. Eu sou uma pessoa muito direta, eu sou uma pessoa muito focada, eu foco em resultados, eu sou muito imperatriz. Ok, aí você... imperatriz, muito no trabalho. Quando você chega nos seus amigos, você pode continuar sendo imperatriz, mas agora uma imperatriz com emoção. Uma imperatriz que conversa, uma imperatriz que fala, mas uma imperatriz que também traz histórias, uma imperatriz que também pode ser engraçada. Até porque, se você for perceber, o tempo todo nós estamos nos avaliando. Então, o que acontece? Já aconteceu oportunidades de eu estar num bate-papo entre amigos e dali sair um negócio. Estava à vontade, estava sendo eu mesma, estava no meu perfil equilibrado e dali saiu um negócio. Então, assim, não que o tempo inteiro você vai ficar, não, eu preciso. Não, mas se você começar a se colocar numa questão de personagem, ó, aqui eu sou uma coisa, aqui eu sou outra, aqui... Não, o que você de repente pode procurar é equilibrar, porque você ajustando em todos os ambientes que você estiver inserida, você vai se sentir confortável para ser o seu perfil equilibrado. E aí, o que é o perfil equilibrado? Ele acaba trazendo todos os outros perfis. É onde vem um pouquinho da conselheira, é onde vem um pouquinho da imperatriz, da embaixadora e da analítica. Quais são as dores mais comuns que você percebe em mulheres que sabem muito, mas travam a se comunicar? O que eu percebo é que elas falam muito pra mim. Agnes, às vezes eu acho que o meu jeito de falar me atrapalha. Eu já ouvi mulheres dizerem pra mim, Agnes, eu acho que o meu jeito de falar não convence, não agrada. E eu acho triste, porque é só uma mulher que ainda não entendeu quem ela é. Ela ainda não se conhece. É somente por isso. Ela é ótima. Você é ótima. O seu perfil é maravilhoso. Você só precisa se descobrir. Então, eu ouço muito isso. Você também já ouviu? Porque você falou que você trabalha, né? Então, você trabalha com crianças, adolescentes. Chega a trabalhar com crianças? Trabalho com crianças. Trabalha com crianças, adolescentes. Pedagoga. E casais também, né? E eles têm essa dificuldade no falar, se eles também falam que, será que esse meu jeito não agrada? Você sente isso na ponta com eles? Sinto não tanto com as crianças, mas com os adultos. As crianças não tanto, elas são mais espontâneas, entende? Elas não medem o que elas estão falando, não pensam, mas os adultos, sim. Eu reparo isso, sim. E em casais, entre os casais. Também. A dificuldade, o medo mesmo de falar e de magoar a companheira. Tem um casal que a companheira sabe tudo, quer dizer, o companheiro sabe tudo o que desagrada a companheira, mas ela não sabe o que desagrada a ele, porque ele tem medo de falar pra ela. E aí ela fica chateada, ter briga. Eu falei, mas vai ter briga do mesmo jeito. Porque se você fala, pode ter briga. Mas se você não fala, também vai ter uma briga, porque ela não sabe o que tá acontecendo com você. Né? Então, eu reparo isso nos meus atendimentos com os adultos. Agnes, qual é a diferença entre falar com poder e parecer arrogante ou mandona? E como equilibrar isso? Dentro daquilo que eu criei, dentro desses perfis, eu trouxe a retórica de Aristóteles. E o que ele fala? Etos, logos e patos. Então, quando a gente traz emoção, razão e credibilidade, a nossa fala, ela ganha mais robustez. Então, quando você fala de alguém que, de repente, no falar, ela parece ser muito mandona, o que ela tem muito? Razão. O que ela tá precisando? Emoção. Emoção. Então, vai precisar equilibrar ali. Pode ser que ela já seja uma mulher que tenha credibilidade, porque geralmente essas pessoas que elas falam com muita razão, geralmente são mulheres que têm uma credibilidade. Então, ela já tem ali um dos pilares. Agora ela precisa. Então, já que ela já tem a credibilidade, já que ela tem a razão,
uniu com a emoção, pronto, já fica um discurso mais agradável de ouvir. É a mesma coisa de aqui eu só trazer a retórica de Aristóteles. Se eu colocar dentro de uma história, se eu começar, por exemplo, se você for palestrar, quando você palestra, você está com um microfone na mão, você já vem ali com a credibilidade. Sim. Então, já vem aquele perfil, tá com o microfone, então ela sabe o que ela tá falando. Então, já tem algo diferente. E aí, eu já começo ali a falar dos números, big numbers. Eu começo a trazer vários dados. Só. Nós, seres humanos, nós precisamos de histórias que se conectem. Uhum. Então, quando você começou a perguntar, Agnes, de onde surgiu? Eu falei de mim. Nossa, porque eu vivi, eu sei o que é isso, eu sei o que é sua dor. Pronto, então eu trouxe uma história. Então, meu método, ele tem ali a base científica, que é muito importante falar, mas eu preciso trazer uma história. Então, precisa desse equilíbrio. E no contrário também. Aí eu venho aqui só com a história. Nossa, minha história e tal. Mas qual é o resultado dessa história? Ela mudou alguém? Ela transformou Cadê os dados, alguém? né? Quais são os dados? Nós precisamos disso. Inclusive, quando você traz assim, porque 70% das pessoas. Porque 1 milhão, trouxe números, de repente aquela pessoa que credibilidade ali. já olha diferente para você. Sim. Então, precisa unir os 3 pilares. Etos, logos e patos. Você acredita que a comunicação é uma forma de cura? Eu acredito. Foi Chacrinha que disse: quem não se comunica, se trumbica. E eu levo isso como uma verdade. Eu vi muitas mulheres que eram potenciais se calarem diante de absurdos. Você precisa dizer: mas de repente o que eu vá falar não vai mudar a história do mundo. Gente, se a gente for pegar o Oswaldo Aranha, ele foi uma andorinha que mudou tudo. Então, a gente precisa começar a trazer essa ideia de que a nossa comunicação talvez não mude o mundo, mas mude o nosso redor, mas nos modifique. Então, quando você se coloca nesse lugar de falar, você se expõe. Uhum. E o que eu vejo é que as pessoas hoje têm receio de se expor. Até porque hoje o politicamente correto cresceu muito. Mas eu vou dizer uma coisa. Para você, o único que pode te cancelar e ele te leva para outro plano é Jesus. Tirando isso, ninguém pode te cancelar. Você precisa se comunicar. A comunicação, ela move o mundo. A comunicação, ela é a sua expressão. É a sua maior expressão. Então, tem que falar e fala mesmo e vai arcar com as consequências. Uhum. Mas você precisa sempre entender. Eu precisava falar. De repente, vou precisar, olha, não era isso que eu queria dizer, mas você precisa falar até que você chegue onde você deseja chegar. Como a forma de se comunicar influencia diretamente nos relacionamentos amorosos? Olha, a forma de se comunicar, ela influencia diretamente os relacionamentos amorosos, inclusive não só amorosos. O que eu percebo é que, às vezes, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, você até começou falando sobre isso no bate-papo anterior, que a pessoa optando por não falar, o outro não sabe que aquilo ali não o agradou, e aí fica aquela repetição. Eu não vou falar porque eu não quero magoar, eu não vou falar porque eu não quero magoar, e o problema vai só crescendo. E aí eu te pergunto, existe alguém que tropeçou numa montanha sem perceber? Não, montanha é muito grande. Mas sabe onde nós caímos? É nas pedrinhas. Então, o que a gente precisa começar a fazer? Aconteceu um probleminha aqui? Vamos sentar e vamos conversar? Vamos nos resolver? Vamos eliminar isso? Existe um momento para se falar, existe um momento para se calar, mas ele precisa ser dito. Em algum momento você precisa expressar que aquilo ali não te agradou. Você também vê dessa forma? Sim. Quem é meu paciente sabe disso. Eu sempre falo da comunicação assertiva. É você falar para você resolver o problema. Não é para acusar, para culpar, para apontar o dedo, para falar de briga de 1900 antigamente. Não é isso. Cada um tem que respirar e resolver. Então, o que eu costumo orientar meus pacientes, né? Porque eu falo, normalmente isso acontece muito com meus atendimentos de casal. Dê o tempo do outro, né? Porque quando você briga, tem uma discussão, o sangue tá ali fervendo. Não adianta você querer resolver aquele momento, porque não vai resolver. Só vai gerar mais briga.
Dê o espaço que o outro precisa para poder respirar, né? O seu espaço pode ser diferente do meu. Às vezes o meu melhora no mesmo dia. Eu consigo respirar você no dia seguinte. Então a gente só vai conversar no dia seguinte. E não adianta eu saber que você precisa de um dia para poder respirar e ficar assim, Agnes, e tal coisa. Vamos pra frente, o quê? Vamos. Porque a pessoa já está com raiva. E aí você continua ali, futricando. É óbvio que a pessoa, ao invés de demorar um dia, demora 2, né? Então, eu falo, quando o outro estiver mais calmo, senta e conversa. Não deixa, já passou muito tempo, vou deixar pra lá. Você sabe que o deixar pra lá não existe, né? Por quê? Da próxima discussão que tiver, porque esse copo tá aqui. Pronto. Você vai fazer disso, isso aqui. Mas, nossa, fez esse escândalo todo porque esse copinho tá aqui. Não é porque esse copinho tá aqui. É porque esse copinho tá aqui, mas na semana passada você fez isso, isso e isso. Mesmo que não fale. Mas a raiva ali, na hora da conversa, vem em cima daquilo. E aí vai virando uma bola de neve, porque o outro não tem bola de cristal, né? Eu falo que até o óbvio tem que ser dito. Porque o que pra você é óbvio, pra mim pode não ser. Então, até o óbvio tem que ser dito. Então, é necessária a comunicação. Mas se gerar briga. Mas precisa. É melhor do que aquilo ficar em você e gerar uma outra briga. De qualquer forma, a briga vai gerar. Então, é melhor sentar e conversar. Dê o espaço do outro, né? E depois sente para resolver. Não para procurar quem é o culpado. Tá, isso aconteceu. O que nós podemos fazer enquanto casal para estar ajustando isso? E pronto, por isso que eu sempre falo, a base do relacionamento é a comunicação. Qualquer relacionamento, não só o relacionamento entre homem e mulher, entre amigos, entre pais e filhos, precisa da comunicação, né? Para mim, a comunicação, a fidelidade, também, claro, mas precisa do diálogo. A comunicação é a base de tudo, na minha opinião. Inclusive, Thaís, você falou algo crucial. Você falou, e se der briga? A gente precisa sair dessa coisa do o felizes pra sempre não tem briga. Na verdade, é totalmente o contrário. Eu entendo que todo relacionamento difícil, todo bom relacionamento, ele precisa de uma conversa difícil. Você precisa conhecer o outro num momento indelicado, em que ele vai dizer exatamente aquilo que ele pensa. Posso trazer uma experiência pessoal? Pode, claro. Eu sou casada com meu marido há 5 anos. E logo assim que nós dois viemos de experiências únicas. Ele nunca foi casado, eu também nunca tinha me casado. Então foi tudo muito novo pra gente. E o casamento, ele tem tudo pra dar errado. Primeiro, são 2 pessoas totalmente diferentes, pensando totalmente diferente, com gosto totalmente diferente. E dentro do meu casamento, isso era o máximo de tudo. Por quê? Eu gostava de A, o Alan gostava de B. Eu gostava de azul, o Alan gostava de rosa. Totalmente contrário de tudo. E eu lembro que nesse meu jeito, eu sempre queria conversar. E era sempre um monólogo. Porque eu ia falar a ele, fala, Vai dar uma raiva, não vai? Tá bom, tá. Fala, você tá sempre certa. E, olha. Vai dando uma raiva. E era chato. Eu comecei até a me calar. Falei assim, até que um dia uma amiga muito sábia falou assim pra mim, Agnes, eu acho que você deve falar. Mas eu acho que você deve conhecer o seu marido a tal ponto de saber quando falar. E o meu marido, ele é alguém que ele pode estar muito estressado. Mas quando ele está naquele momento de comunhão, sentado à mesa, conversando, comendo, ali é o momento que ele relaxa. Então eu comecei a querer conversar nas refeições. Então acontecia a situação. Aí, se fosse a Agnes antiga, o que ela ia fazer? Vamos conversar agora. Porque você fez isso, você fez aquilo? Não. Eu comecei a ficar na minha. Eu ficava na minha. Na próxima refeição, poxa, você viu naquele momento que você falou daquele jeito? Eu não gostei. Aí ele, por quê? Gente, a primeira vez que eu falei e ele falou por quê, eu falei, gente, tem alguma coisa diferente. Porque ele não fazia isso, ele não queria ouvir. Ele só retrucava, ele só me afrontava. Eu afrontava e a gente se afrontava. Então, a partir dali, eu comecei a entender que você tem que falar e tem que ter um momento. Nossa, isso funcionou muito pro meu casamento. Eu espero que funcione pro seu também. No ambiente profissional, porque muitas mulheres ainda se sentem pequenas diante de homens ou chefes. Eu percebo muito que a comunicação ela foi feita de homens para homens. Então, acontece que, às vezes, a mesma ideia que você deu, o homem repete e a ideia dele é ouvida. E é justamente por isso, por essa
O nosso passado, ele vem muito falando dos homens, exaltando os homens. As mulheres, elas vieram para o mercado de trabalho, parece que tem milênios, mas não. Isso é recente. Então, a gente ainda está se adaptando, a gente ainda está chegando nesse ambiente. Era muito difícil antigamente você ver, por exemplo, uma mulher numa multinacional, como uma líder, como alguém que lidera uma grande equipe. Então, é algo novo. Então, a gente começou a se adaptar. E a adaptação, ela é TOT. É testa, opera, testa, sai. Você testou, funcionou. Então, permanece. Testou, não funcionou, vamos modificar a forma de falar. Então, o que eu percebo muito hoje é que a gente ainda não chegou nesse ambiente do falar com confiança. A gente ainda está nesse modo de testar, verificar se dessa forma a gente vai ser assertiva, dessa outra forma não. E eu percebo que esse olhar criterioso, esse olhar inclusive de crítica, não parte só de homens. Vem das mulheres também. Você vê que às vezes uma mulher está falando e a outra nem presta atenção, nem se dá o prazer da dúvida, de será que essa pessoa está falando certo ou errado? Aplaudir. E aí, quando entra um homem, a mulher nem falou nada, mas só da postura dele ao entrar, porque ele está seguro. Uhum. Por que ele está seguro? Porque a plateia que está ali está com confiança nele. Agora, a mulher, quando ela entra, ela já tem que entrar provando muito. Ela já entra desacreditada. Ela já entra desacreditada. Exatamente. Se você pudesse falar uma única coisa para mulheres que hoje se sentem invisíveis, qual seria essa mensagem e por quê? Mulher que ocupa espaço assusta. Mas eu tô aqui para te dizer que isso é liderança e não defeito. E para fechar com chave de ouro, o que é para você uma comunicação luxuosa? A comunicação luxuosa é a mulher que sabe qual é o perfil comportamental dela e a partir dali ela tem uma comunicação assertiva, uma comunicação refinada e uma comunicação direta. E o teste. Ela vai me fazer as famosas perguntas para eu descobrir quem sou eu. E vocês vão descobrir junto comigo. Thaís, quando você precisa resolver um problema urgente, qual é a sua primeira atitude? Você toma a frente e decide rápido, conversa com várias pessoas para ouvir opiniões, pensa com calma e evita agir por impulso, pesquisa todos os detalhes antes de agir. Eu tô na dúvida entre a B e a D. Você conversa com várias pessoas para ouvir opiniões ou pesquisa todos os detalhes antes de agir? Acho que B. B? É. Tá. Em uma reunião de trabalho, você tende a ir direto ao ponto e celebrar resultados, cobrá-los, engaja todo mundo com energia e histórias, ouve bastante e só fala quando tem certeza, ou você traz dados, relatórios e detalhes técnicos? C. Quando alguém discorda de você, como você reage? Defende sua posição com firmeza, usa carisma para trazer a pessoa para o seu lado, evita confronto e tenta conciliar ou apresenta provas lógicas para sustentar a sua visão? C. Nos stories do Instagram, você fala sem roteiro, com autoridade e confiança, ou você gosta de interagir e conversar com leveza, prefere postar pouco e só quando se sente confortável, ou planeja cada detalhe antes de gravar para não errar? B. Se fosse dar uma palestra amanhã, como você se prepararia? Montaria os tópicos principais e confiaria na sua improvisação? B. Treinaria a energia e interação com o público? Pediria ajuda para organizar e ensaiaria bastante? Ou D. Faria um roteiro detalhado com dados e exemplos? A. O que mais importa para você na hora de se comunicar? Ser ouvida e respeitada? Encantar e engajar as pessoas? Gerar harmonia e compreensão? Ou mostrar competência e credibilidade? C. Quando você pensa em gravar vídeo, qual é o sentimento mais comum? Empolgação? Quer mostrar logo a sua visão? Ou ansiedade boa? Quer interagir e ver as reações? C. Insegurança. Medo de não estar perfeita? Ou D. Preocupação. Será que os dados estão corretos? Repete o A e o B. Empolgação.
você quer mostrar a sua visão. Ou B, ansiedade boa, quer interagir e ver as reações. A. Seus amigos ou colegas te descrevem como líder, alegre e comunicativa, calma e confiável ou inteligente e detalhista. B. Se pudesse resumir sua força na comunicação em uma palavra, qual seria? Autoridade, carisma, equilíbrio ou expertise? B. Então, Já acabou? já acabou. Você é embaixadora. Você é uma mulher comunicativa, É o que falam uma mesmo. mulher carismática, onde você chega, as pessoas gostam do que você está falando, você se conecta muito fácil. Agora, a embaixadora só precisa ter um cuidado: o falar muito, dialogar demais e acabar se perdendo. Todinha. Lembra que no início eu te falei que eu era assim também, que eu gostava de falar, que às vezes eu tinha até medo de estar atropelando os outros? Uhum. Bateu certinho. Ah, que bom. Adorei, porque sou eu, assim, toda. Então, muito feliz de saber que eu conheci uma parceira embaixadora, porque eu também sou uma embaixadora. Ai, que lindo. Por isso que o Natan tá aqui já me chamando a atenção, porque já tem mais de 1 hora que a gente tá aqui conversando. Ele já tá ali, ó, sai daí, Thaís, sai daí. Mas, gente, muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado. Eu amei o nosso bate-papo. E aqui, ó, no meu canal, no canal da Agnes também. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é oficial Agnes Porto. Eu espero cada uma de vocês. E Thaís, mais uma vez, obrigada pela recepção. E realmente foi um bate-papo pra mim incrível e maravilhoso. Que e foi bom. o meu primeiro, e eu espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Beijo!